Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós iremos ler o capítulo de número 28. Nós iremos ler a partir do verso 16. Quantos encontraram, digam amém. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, por se tratar de um culto missionário, o Senhor tem ministrado ao meu coração desde ontem essa passagem. Eu louvo a Deus porque esse é um texto que falou muito forte ao meu coração desde o início da minha conversão. E esse é um texto muito conhecido da igreja, muito explorado pelos pregadores, e é um texto que resume bem e tem uma característica mediante o culto a qual nós estamos prestando ao Senhor, culto de missões. Vamos observar que quando Jesus aparece aos discípulos, os discípulos ainda apavorados, eles ficam em dúvida a respeito de quem estava à sua frente. A magnitude da obra de Deus através da pessoa de Jesus, ela gera, de fato, um impacto em nossas vidas. Quando observamos a proposta que Jesus deu à igreja, a continuidade da sua obra, daquilo que Jesus começou, nós vamos perceber que é uma obra muito grande, muito valiosa, é a continuidade daquilo que Jesus começou quando ele estava em carne, em forma humana nessa terra. Percebamos que o texto vai dizer que Jesus chega até eles e comunica-lhes alguns princípios de capacitação que a partir daquele momento os discípulos estariam recebendo através das palavras que Jesus proferira. Percebamos que a primeira coisa que Jesus faz com os discípulos é preparar os discípulos antes de delegar autoridade. Vejamos que todos os discípulos aqui presentes nessa cena, nessa ocasião, tiveram um relacionamento muito próximo com Jesus. Jesus dividiu com eles experiências espirituais que de fato transformaram a vida dos discípulos. E os discípulos passaram a entender e a compreender que o reino de Deus, ele é constituído por fases. Percebamos quando Jesus diz em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a seguir, quando ele profere a parábola da semente, ele diz que o reino de Deus é assim como um homem lançasse à terra uma semente e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então percebamos que os discípulos, eles passam por ensinamentos, passam por uma preparação,
que vai mostrar a eles a importância de compreender essas fases que o reino vai atribuindo a nós. Porque quando nós fomos chamados para o reino, recebemos a mensagem do evangelho da salvação. E a mensagem do evangelho da salvação, ela não nos custa nada. Paulo, em Efésios capítulo de número 2, a partir do verso 8, ele vai dizer que a salvação, ela é pela graça. Não há nada que possamos fazer que irá possibilitar a nós alcançarmos tão boa dádiva que é proveniente apenas da graça de Deus. Percebamos que o evangelho da salvação traz a nós a característica de que somos salvos pelo simples fato do amor de Cristo ser derramado sobre nós. Não há outra alternativa, não há outra medida, não há nenhuma movimentação que faça com que eu alcance a salvação, a não ser o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. É Ele que oferece a nós a salvação gratuita. Só que também nós vamos perceber que o evangelho do reino, ele é pregado para nós. E este evangelho, nós somos salvos para as obras, para executarmos o plano de Deus na face da terra. Se o evangelho da graça não nos custa nada, o evangelho do reino, ele nos custará tudo. É necessário entregarmos, nos doarmos, oferecer a Ele a nossa vida por completa, não apenas por palavras, mas também e principalmente com obras. Se o evangelho da salvação não nos custa nada, o evangelho do reino vai nos exigir algumas coisas. E é importante termos a disposição para efetuar a obra de Cristo. E os discípulos, ao compreender tamanha magnitude da obra de Deus, eles vão ficar perplexos e talvez até duvidosos concernente a tudo aquilo que o Senhor lhes diz, tudo aquilo que o Senhor lhes instruiu, a respeito de tudo aquilo que o Senhor lhes delegou. Mas percebamos que Jesus, ele não simplesmente delega aos discípulos autoridade, ele prepara os discípulos ao longo do seu ministério. E a vida prática cristã é isso. Nós vamos desenvolvendo a nossa vida prática cristã através das experiências que o céu tem dado a nós, vamos nos fortalecendo e chega um ponto que nós não conseguimos segurar a graça simplesmente ou apenas em nós. A graça de Deus em nós, ela é extensiva. A graça que alcançou a mim, vai alcançar o meu irmão, vai alcançar o meu vizinho, vai alcançar a minha família, porque a graça de Deus, ela é transbordante, e eu não consigo, a partir do momento que eu vou me desenvolvendo no reino, compreendendo o meu ambiente, compreendendo o momento, o tempo de Deus sobre a minha vida, eu já percebo que eu já não me alimento mais com um leite materno. Agora, eu já como um alimento mais sólido. E aquilo que me alcançou, eu me sinto na obrigação e na necessidade de proclamar a alguém, de distribuir a alguém. Você é portador de algo muito precioso, que não pode se resumir apenas em você. A graça de Deus é transbordante na tua vida. E eu sinto de Deus para dizer a alguém que a mesma graça que alcançou você, vai alcançar os seus para a glória do nome de Jesus. Vai alcançar a tua casa, porque a graça de Deus é isso.
E percebamos que Jesus, ele vem preparando os discípulos, e eu gosto muito disso, porque Jesus não é irresponsável. Ele não vai dar autoridade a alguém sem antes lhes preparar. E às vezes ficamos até meio chateados com o tempo em que estamos na casa de Deus e ainda não percebemos algumas coisas e ficamos um pouco distante do ambiente de que alguns que chegaram antes já estão atuando. Por quê? Porque nós não entramos pelo caminho da preparação. Jesus não é irresponsável, Ele não dá autoridade a qualquer um, Ele não dá autoridade de balde. Jesus, Ele prepara, e gostoso é estar no tempo da preparação, porque no tempo da preparação, Ele vai limpando as arestas que há em nosso coração. No tempo da preparação, Ele vai indicando para nós o caminho a ser percorrido. Eu amo Jesus, porque Jesus, Ele não simplesmente aponta o destino, mas Ele também dá a direção do caminho para chegarmos até o destino que Ele traçou para nós. E nessa caminhada, vamos perceber que Jesus vai nos preparando. Perceba que você olha para alguém e você faz um julgamento até saudável, e você olha para ele e diz: ele ainda não está maduro o suficiente para exercer tal ministério, ele ainda não está maduro o suficiente para pregar em algum lugar, em alguma casa, em alguma campanha. Mas ao decorrer do tempo, você vai ver Deus preparando ele, Deus preparando ela, e quando menos você percebe, ele já está fazendo uso da palavra em uma reunião de oração, em um culto doméstico, e quando menos você percebe, ele já está pregando nos altares, e Deus foi preparando essa pessoa, e depois ele delegou a autoridade. Não se preocupa em estar vivendo o tempo da preparação, muito pelo contrário, se alegre, porque se Jesus está te preparando, Ele tem um lugar reservado para colocar você. Se Jesus está trabalhando na sua vida, não questione, deixe Ele trabalhar, porque aquele que começou a boa obra, Ele não deixa nada pela metade, Ele termina, porque Ele é poderoso para assim o fazer. Percebamos que primeiro passo que Jesus diz para os discípulos, no verso de número 20, é exatamente esse. Olha só o que Jesus vai dizer para os discípulos: e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Percebamos que Jesus aplica a eles e dá-lhes a autoridade para que eles possam estar dispostos a fazer a vontade do Pai, a viver as dádivas do reino, a viver aquilo que o Senhor tem para eles. Segunda coisa que percebemos nesse texto é que Jesus os comissionou para usar o poder que a eles foi dado com um propósito que ele definiu claramente. Irmão, Jesus é muito lindo, Ele não deixa ninguém confundido em sua obra. Se Ele delegou uma função a você, pode ter certeza que o poder que Ele te deu em base a um propósito. E eu amo isso aqui, porque Deus não nos deu poder para a autopromoção de alguém, muito pelo contrário. Deus deu poder e Ele fez com que esse poder sobressaísse em nós para que vidas fossem alcançadas. É assim que o texto diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua, porque quando assim acontece, eu estou na posição que Deus quer que eu esteja, e eu acho muito belo isso, porque todas as vezes que nós estamos na posição que Deus quer que nós esteja, alguma coisa vai vir em oposição à nossa, mas se estamos onde Deus quer que estejamos, de nada vai nos acontecer. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Jesus disse a eles: entra no barco, vá adiante e chegue do outro lado. Percebamos que Jesus está dizendo assim para os discípulos: eu estou direcionando vocês a um destino que eu já tracei. Está traçado, vocês vão chegar, mas em oposição à ordem de Jesus,
vem um vento, e o texto é muito claro em Mateus, e o evangelista vai dizer que o vento veio ao contrário. E eu fiz a seguinte pergunta ao texto: o vento vem ao contrário, os discípulos ou a ordem de Deus? E aqui eu acho lindo, porque os discípulos, eles estão simplesmente obedecendo a voz de Jesus. Então o vento, ele vem em oposição à voz do mestre. Só que quando ele define o destino e traça o caminho, pode levantar vento, pode descer chuva, pode correr o rio, que eu vou permanecer onde Ele quer que eu esteja. Eu vou permanecer onde Ele quer que eu esteja. Irmão, não saia desesperado por aí, porque o vento se levantou ao contrário. Descanse. Se você está no caminho, se você está em direção ao destino, eu tenho certeza pela palavra que você vai chegar do outro lado, que você vai alcançar o propósito, que você vai chegar do lado de lá, porque Deus já traçou o destino. Eu sinto de Deus de profetizar algo para alguém. Você chegou aqui essa noite em uma situação difícil, complicada, o vento se levantou e o barco está balançando, e Deus me outorga a dizer a alguém: fique tranquilo, meu filho, porque você está onde eu quero que você esteja. O vento não vai naufragar a sua vida, e muito menos a tempestade vai tirar você do propósito. Fique tranquilo, diz o Senhor. Percebamos que Ele comissiona os discípulos a usar o poder para o propósito que Ele definiu. O propósito é dele. Nós precisamos entender que a obra é dele. E se a obra é dele, eu tenho responsabilidade com aquilo que é de Deus. Nós, a igreja do Senhor, tem a responsabilidade com aquilo que é dos céus. Percebamos, irmãos, que há pessoas, que existem pessoas que vivem uma vida dissoluta, simplesmente vem, busca a sua porção e vai embora. Sendo que, na verdade, aqui esse ambiente não é lugar de busca, esse ambiente é lugar de entrega. E se eu entro aqui para buscar, eu estou fora do propósito, porque na verdade o lugar de ser crente não é aqui dentro da igreja. O lugar de ser crente é em casa, no trabalho, na faculdade. Aqui é lugar de ser adorador, e é por isso que aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar de você entregar tudo que você tem a Ele, porque Deus não está interessado em ouvir os seus questionamentos. Não, irmão, Deus está interessado em ouvir a sua resposta mediante o vento que vem contra você, mediante a adversidade. Qual é a resposta que você tem dado a Deus essa noite? O vento está tentando derrubar eu do barco, o vento está tentando naufragar a minha história, o mar da vida quer engolir o propósito de Deus na minha vida. A resposta que eu dou a Ele essa noite é que tudo Ele pode, porque tudo está no controle da mão dEle, tudo está palpável a Ele, e Ele é poderoso, irmão, para fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos, ou até mesmo do que aquilo que pensamos. O nosso Deus é mistério, e quando se fala que o nosso Deus é mistério, é que Ele confunde a tua mente. Talvez você está pedindo para Ele: Senhor, acalma a tempestade, Senhor, reduz o vento, e Ele está dizendo: deixa eu trabalhar com esse vento todo turbulento na tua vida, deixa eu trabalhar, porque quanto maior o vento, maior a experiência, e quanto maior a experiência, maior a perseverança. E eu venho com essa palavra de Deus para dizer para você: acalma o teu coração, porque o vento ele acalma. Acalma a tua vida, porque a tempestade obedece a Ele. Percebamos, irmãos, que Deus, que Jesus, ao falar com os discípulos, ao proferir isso aos discípulos, nós vamos perceber que Jesus torna os discípulos responsáveis pelo poder que eles haviam recebido. Então percebamos que Jesus,
Ele é tão poderoso que Ele delega o poder, que Ele comissiona, que Ele dá autoridade, mas Ele deixa-nos responsáveis por aquilo que Ele nos deu. E percebamos, na parábola em que Jesus profere, no Sermão da Montanha, capítulo 25, a partir do verso 14, nós vamos perceber que Jesus olha para os discípulos e para todos os que ali o ouvem, e Ele diz: olha, o reino de Deus é semelhante a um senhor que deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento apenas a um. Irmão, Deus é tão poderoso, que Ele dá 1 talento para você, mas Ele espera que você multiplique esse talento. Por quê? Porque tudo aquilo que vem de Deus tem uma facilidade de prosperar, tem uma facilidade de crescer, tem uma facilidade de impulsionar, e o reino de Deus é isso. Ele é muito sensível a tudo aquilo que plantamos. O caminhar no âmbito do reino é muito sensível a tudo aquilo que semeamos, e eu acho lindo isso, porque se Ele deu Ele está dando condição de multiplicar. Ele não deixa ninguém de mão vazia, Ele não deixa ninguém desocupado, Ele não deixa ninguém sem uma tarefa, Ele não deixa ninguém sem uma responsabilidade. Irmão, dura coisa é não sabermos o propósito de Deus para a nossa existência. O grande problema da vida não é a morte, o grande problema é morrermos sem saber por que existimos. Eu tenho um medo disso, irmão. Eu tinha um medo disso. Senhor, eu quero conhecer aquilo que o Senhor tem para mim. E eu acho tão lindo e maravilhoso, porque todas as vezes que eu me disponho a conversar com alguém referente às coisas celestiais, a porta se abre, a revelação vem, porque o texto diz assim: abre a tua boca e eu te encherei. Se nós não nos dispusermos, se nós não movimentarmos os nossos dados, irmão, começa a verbalizar, mas eu não sei o que falar. Alguma coisa você tem, 1 talento sequer você tem. Começa a verbalizar, começa a dizer: irmão, Jesus amou a minha vida, Jesus amou a minha história, Jesus, Ele mudou totalmente o meu modo de pensar, o meu modo de ver. Eu passei pela experiência do arrependimento, eu vivi uma transformação consciencial, porque o Evangelho se trata disso, e eu vi coisas que eu não conseguia enxergar, eu passei a compreender coisas que eu não compreendia antes, porque o reino de Deus, Ele faz essa alteração em nossa consciência, e aí você começa a dizer que Jesus é bom, que Jesus muda a história, e de repente você está pregando, a porta do céu se abriu, Deus está te enchendo, e o milagre está acontecendo. Irmão, é uma palavra muito simples, mas é uma palavra de muita responsabilidade. Havia muitos textos em que eu poderia ministrar essa noite, mas eu tenho certeza daquele que me chamou, e ontem à tarde Deus disse: ministra isso, e eu vim comendo isso durante o dia, durante a noite, e hoje no culto de manhã Deus falando, ontem Deus falando no culto à noite, e eu creio, irmão, se sairmos daqui com essa consciência ativada, que eu tenho ao menos uma responsabilidade no reino, Deus irá prosperar, Deus irá multiplicar. Ô irmão, aquela mulher chegou para o profeta em 2º livro de Reis e disse: ó meu senhor, o credor veio na minha casa e ele disse que vai levar meus filhos, porque o meu marido, teu servo, ele morreu. Aí o senhor dela olha para ela e diz: o que é que tem na tua casa? Ela a princípio diz assim: eu não tenho nada, mas o Senhor não deixa ninguém de mão vazia. E depois ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite, com um pouquinho de azeite. Aí o profeta entendeu, o senhor dela entendeu: que mistério é esse? Como você diz que não tem nada? O profeta sabe o Deus que ele serve. E aí ela diz: eu tenho em casa uma botija com um pouquinho de azeite. Aí o profeta olha para ela e diz: volta para tua casa, feche a porta e ore ao Senhor, que aquele pouco de azeite, irmão,
aquele pouco de azeite, é porque Deus faz essas coisas. Ele pega aquilo que é pouco aos nossos olhos e transforma em uma obra misteriosa. Talvez você está olhando assim: eu não tenho tamanha capacitação, eu não tenho tamanha ousadia, eu não tenho tamanha construção de pensamento para poder pregar para alguém, eu não tenho. Mas irmão, alguma coisa tem aí dentro de você, porque essa parábola diz que todos eles tiveram alguma coisa. Entenda, alguma coisa tem aí dentro de você, e é com esse pouco que Deus vai fazer um milagre. É com esse pouco, irmão. Eu acho extraordinário essa história, porque o profeta diz assim: ó, tudo o que sair daquela botija, você vai pagar as contas, e do resto você vai viver, porque a quantidade era sobremaneira que ela não tinha nem noção como capacitar. Por quê? Porque a situação faz com que olhemos para ela com um olhar de pequenez. Mas fique tranquilo, irmão, se Deus te deu apenas um talento, é esse talento que vai virar notícia nessa cidade, que vai virar notícia no seu departamento, que vai virar notícia na sua congregação, que vai virar notícia no estado de São Paulo. Irmão, eu tenho tanta fé nisso, porque eu já vi acontecer coisas com quem menos esperávamos. Por quê? Porque Deus é fiel em situações que nem menos esperava. Certa feita, um servo de Deus me chamou para pregar em um culto doméstico, quarta-feira, dia chuvoso, e eu disse a ele: eu vou aí, santo, eu vou aí com uma palavra. Sabe quando você olha para o trabalho e você vai assim dizendo: eu vou aí para contribuir com a obra de Deus, mas você vai porque você tem uma responsabilidade, um carinho com a obra, um amor com a obra, uma obra sem prestígio, uma obra sem nome. Mas eu fui, irmão, porque a obra é de Deus, e se tem um talento lá, Deus vai produzir coisas extraordinárias. E nesse culto, irmão, Deus me mostrou a esposa desse varão, e olha o que aconteceu. Quando ela se levantou, Deus me mostrou ela cheio de mancha, e eu pedi para a igreja, em uma forma muito educada, estender a mão sobre ela, porque nós íamos orar por ela. E aquele dia eu orei, e Deus desceu e visitou aquela garagem, um culto doméstico, e foi uma glória tão profunda, e eu saí de lá com uma certeza: Deus visitou a nossa vida e o milagre aconteceu. No dia seguinte, irmão, estava marcado uma cirurgia, porque ela tinha alguns nódulos no seio, e ela iria precisar arrancar os seios. E na quinta-feira, ela de avental em rumo à sala de cirurgia, o marido dela me contando que o médico atrás dela com uma prancheta para ela no meio do corredor e diz: vamos fazer outro exame. Eu gosto dessa frase, irmão. Vamos fazer um exame para ver se progrediu, se não progrediu, vamos ver como que é que tá. A última vez, eu estou incomodado com isso o marido dela me contando. E quando fizeram novos exames, à tarde, o médico chamou os dois e disseram, e o médico diz assim para os dois: vocês creem em Deus? Vocês servem a algum Deus? Aí ela disse, chorando: sim, eu sirvo a um Deus. Aí ele diz: então glorifica Ele aqui, porque Ele limpou os teus seios. Você vai embora com um diagnóstico todo manchado, e agora pode levar um limpo, porque o seu Deus já fez a cirurgia, o seu Deus já operou. E eu sinto de Deus para dizer para alguém que por mais pequeno que você se sinta, essa autoridade foi conferida a você. Basta você levantar a tua mão, Rabadacei, Irabadaiacei, e profetizar e dizer que Ele pode, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Percebamos que além de Jesus prepará-los, comissioná-los, torná-los responsáveis, o texto vai revelar a nós que Jesus afirmou a eles que tinha poder para transferir a eles. Entenda, o teu Deus, Ele é tão poderoso que Ele fez de você um representante do reino nessa terra. Oh, irmão, que magnitude
plenitude de experiência. Que coisa que não há como descrever. Deus pegar do seu poder, da sua autoridade, depositar a nós, falho, pecadores, cheio de mancha, cheio de fraquezas, cheio de problemas, e olhar para nós e dizer assim: eis que eu vos dou poder. Oh, irmão, ative isso na sua consciência. Ele delegou a você poder, porque Ele tem. Ele tem, irmão. Ele tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. Oh, irmão, eu sinto tão à vontade com isso. Eu me sinto tão pequeno, mas quando eu olho para essa realidade, eu me sinto tão grato, que tamanha generosidade, que tamanha experiência. Você que entrou por esse corredor, cheio de mazela, com um vício prendendo a tua vida, com a sua consciência presa em várias histórias da vida pregressa, com sua vida toda bagunçada, se entregando aos vícios, se entregando à pornografia. Aí Jesus vem, te dá um banho, te prepara, te comissiona e te dá poder. Te dá poder. Não enterre debaixo da terra aquilo que Deus te deu para você usar em cima dela. O que Deus te deu é para você propagar com poder e autoridade tudo o que Ele fez. O servo que recebeu um talento, colocou esse talento debaixo da terra. E tem muita gente que leva o talento para debaixo da terra, dentro do túmulo, e nunca usou. Não seja você um desses. Não leve para o cemitério o poder e a graça que Deus deu sobre a tua vida. Caminhe com poder, fale com poder, ande com poder, pregue com poder, cante com poder, dê glória com poder, aleluia, profetiza com poder. O Deus que tem todo o poder delegou a você poder e autoridade. Não leve para debaixo da terra aquilo que Ele te deu para você usar por cima dela. Oh, irmão, que poderosa é essa palavra. Oh, irmão, que poderosa é essa ministração. E além disso, de delegar poder, o Senhor assegurou-lhes que estariam com eles todos os dias. Qual que é o medo, irmão? Qual que é o medo? Qual que é a dificuldade? Ele te comissionou, Ele te preparou, Ele te delegou o poder, Ele está dizendo: olha, eu que tenho poder para transferir, e depois, eu estou contigo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E se você foi dormir de cabeça baixa, pensativo em alguma ação, Ele diz: fique tranquilo, porque eu renovo a minha misericórdia todas as manhãs, porque eu quero estar contigo. Quero estar contigo, quero te encher de poder, quero te encher de autoridade. Oh, irmão, às vezes é necessário termos a coragem de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para que ele pudesse proferir isso, ele arrumou vários argumentos, e pode-se entender que desculpas referente àquilo que Deus tinha para ele. E aí ele diz: Senhor, eu moro no meio de pessoas que têm lábios impuros. E o problema é isso, ele querendo transferir a responsabilidade dele, a falta de compromisso dele por causa do ambiente. Aí ele diz: ah não, mas o problema às vezes não é nem o pessoal, o problema é eu tenho problema, Senhor, o meu lábio é impuro. E aqui ele reconheceu, e porque ele reconheceu, Deus envia do céu um anjo com uma tenaz e toca nos lábios dele. Aí ele muda, irmão. Por quê? Porque ele reconhece a sua fragilidade. Deus só toca em algumas áreas da nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos essa fragilidade. Se Isaías dissesse assim: o meu pé tem problema, ele ia tocar no pé.
Se Isaías dissesse, a minha mão está com problema, ele tocaria na mão. Irmão, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Conte hoje para Ele, irmão. Conte agora para Ele, porque Ele é poderoso. Sabia que Ezequiel, mediante um vale de ossos secos, o Senhor leva ele a uma visão, e o texto diz que o Senhor caminhava com ele em meio a uma visão de ossos secos, e o Senhor me revelou nesse texto, que o exército de ossos secos não neutralizou aquilo que Deus tinha na vida de Ezequiel. Então, irmão, no nome de Jesus, não fique com uma vida neutralizada no âmbito do reino. Deus te deu poder, e Deus disse a você essa noite: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. E você que crê nessa palavra, dê um brado de glória a Deus e de aleluia, para a glória do nome de Jesus. Amém, pastor?